Olá, pessoal! Hoje o nosso assunto estudado será números primos e compostos, um velho conhecido de vocês. Com base no conjunto dos números naturais, representado pelo símbolo N e formado pelo zero e os números positivos, vamos identificar quais números pertencentes a esse conjunto são números primos e quais são números compostos. Observando os exemplos a seguir, eu tenho D, dentro do parênteses, 2. Esse D representa divisores. O 2 representa o maior divisor. Então, o número que está dentro do parênteses vai representar o maior divisor. O maior divisor vai ser o próprio 2. Isso quer dizer que eu não posso dividir por 4, por outro número maior do que 2. Então, quem são os divisores de 2? Eu posso dividir 2 por 1 e por ele mesmo, por 1 e 2. Quem são os divisores de 3? 1 e 3. Divisores de 5? 1 e 5. Divisores de 7? 1 e 7. Então, nesse caso, nessa primeira coluna, todo número aqui é divisível por 1 e por ele mesmo. Já na coluna ao lado, eu tenho os divisores de 4. Quem são os divisores de 4? 4 eu posso dividir por 1, posso por 2 e posso por ele mesmo. Então, 4 possui 3 divisores. Quem são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Quando eu falo em divisor, quer dizer que ao dividir 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, a divisão tem que ser exata, só assim o número é divisível. Quem são os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. Divisores de 9? 1, 3 e 9. Então, daqui a gente pode observar que número primo é todo número natural maior que 1, que possui apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, eu tenho 2, 3, 5 e 7, são considerados o quê? Números primos, porque eles têm apenas 2 divisores. Então, existem infinitos números primos, vamos colocar alguns deles aqui. O 2 é primo, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Existem infinitos números primos. O menor número primo, se você observar, você vai ver que é o 2, e o 2 é um número par, é o único número que é par. Os demais números primos são ímpares. Aí você vai perguntar, todo número ímpar é primo? Não, alguns são primos, outros não. Vejamos a próxima coluna aqui em cima. Ao dividir alguns números, obtivemos os divisores de 4, 6, 8 e 9. Observe, esses números, eles são divisíveis por 1, por ele mesmo e possuem outros divisores. Então, eles têm uma quantidade de divisores finita. Eles são considerados compostos, porque possuem mais de 2 divisores. Então, número composto é todo número natural maior que 1, que possui mais de 2 divisores. Então, podemos citar como exemplos de compostos o número 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 e assim por diante. Existem infinitos números compostos, certo? Dos números compostos, vou ter tantos números pares quanto números ímpares que possuem mais de 2 divisores. Temos algumas observações a se fazer. Por exemplo, o número 1 não é primo e nem composto. Por quê? Se 1 aqui tá aqui, ó, o divisor de 1 é ele próprio, é 1. O 1 só tem um único divisor,
então ele não é primo. Não é primo por ter um único divisor, que é ele mesmo. A condição para ser primo é ter 2 divisores. Não é composto porque ele só tem um único divisor. Para ser composto, ele tem que ter mais de 2 divisores. Já o número 0 não é primo nem composto, né? Quando eu coloco os divisores de 0, não existe o 0, ele não pode ser dividido por ele mesmo. Esse tipo de operação não é possível de ser realizada. Eu não posso dividir 0 por 0. O divisor nunca pode ser 0. Já o 0, ele é dividido por qualquer número natural diferente de 0. Então, ele possui infinitos números naturais como divisores. Só que ele não é composto, por quê? O composto, ele é um conjunto finito. Pelo fato dele ser infinito, ele não é um número composto. E pelo fato de não ser divisível por ele mesmo, né, ele também não é um número primo. Espero que vocês tenham entendido, né, essa pequena revisão. Caso tenham dúvida, comente as suas dúvidas. Obrigada a todos.